Então a nossa revista, ela é esta, né? A nossa fé, a vida no presente século. Aqui traz fidelidade doutrinária, discernimento ético e esperança escatológica para a glória de Deus. Na primeira página, fala: a Escritura orienta o cristão a viver confiadamente, com fidelidade doutrinária, discernimento ético e esperança escatológica, buscando glorificar a Deus em todas as áreas da vida, mesmo em meio às tensões de um mundo caído. Então, percebemos que a ideia desta revista é exatamente como nós nos posicionamos vivendo no presente século, nos desafios que nós temos aqui. E nós aqui já vimos nessa página aqui inicial, que ele fala da necessidade de confiar em Deus, que governa todas as coisas, e não sermos influenciados pelo mundo. Então, nós enfrentamos dificuldades, mas nós devemos perseguir, né, adiante e não fugir no caminho do próprio mundo. Os estudos que seguem deverão ajudá-lo a lidar com problemas que surgem dentro e fora da igreja e a crescer apoiando na confiança em nosso Deus soberano, vivendo para a sua glória. Então vamos lá. A primeira lição é oportunidade e oposição. Ela tem duas partes, né? Os irmãos viram? Primeira parte, oportunidade e oposição em Éfeso, e a segunda parte, oportunidade e oposição em nosso tempo. Então, quase aqui a gente poderia dizer que são duas lições, né? Porque a gente vê uma parte que vai falar de Paulo, os desafios que ele enfrentou, e uma outra parte vai trazer aqui desafios atuais, que com certeza são diferentes, né, no tempo lá de Paulo. Eu pretendo gastar um pouquinho mais de tempo nos desafios atuais, mas vamos aqui caminhando, vamos ver como que nós desenvolvemos aqui essa lição. É uma lição bem extensa, embora aparentemente aqui são 4 páginas, né? Mas pela diversidade de temas, ela é uma lição bem extensa. E a gente vai se adaptando aqui. Introdução: oportunidade e oposição parecem forças contrárias, mas frequentemente caminham juntas. Geralmente você pensa que a oposição é oposição, né? Mas nós temos aprendido que a oposição, ela é uma oportunidade, né, disfarçada de problema. É um momento em que nós podemos nos fortalecer. Na introdução, basicamente, ele fala de Paulo, né, que Paulo viveu uma tensão. Ele pregava e assim abalou a idolatria local, no sentido daqueles que fabricavam imagens, a conversão de pessoas. E como é que vai vender as imagens depois, as pessoas se converterem? E aí houve tumultos, as pessoas fizeram quase que uma passeata aqui, e gritavam: grande é a Diana dos Efésios. Depois esse tumulto foi acalmado quando foram, assim, digamos, chegando a uma conclusão de que haviam meios legais para se resolver os problemas, né? Não no tumulto, não na gritaria. E assim Paulo partia para outro lugar, e a pregação do evangelho criava então oportunidade, mas provocava oposição. E assim o servo de Deus permaneceu, como nós devemos permanecer prudentemente. Vamos ver então essa primeira parte?
Oportunidade e oposição em Éfeso. O apóstolo Paulo demonstrou a fé que já havia aprendido a lidar com oportunidade e oposição. E aqui vai contar um pouquinho, né, a história. Paulo pretendia ficar em Éfeso até o Pentecostes, mas nós percebemos aqui que ele teve que mudar de planos. Aqui fala, ele enfrentou resistência, de acordo com Atos 19, passou 3 meses falando na sinagoga, boa oportunidade, os empedernidos e descrentes logo se manifestaram. Então ele fala, é boa oportunidade, mas não deixa de falar, empedernidos e descrentes logo se manifestaram. Falando mal do caminho. Essa oposição conduziu ao afastamento do apóstolo da sinagoga e ao início das reuniões dos cristãos na escola de Tirano e novas conversões. Essa ideia de escola é interessante, né? Não que ele foi estudar numa escola, né? Ele pega lá um lugar e que era, vamos dizer assim, uma escola para outra coisa, e ele vai usar para evangelizar, para falar, para ensinar a palavra de Deus e preparar, e assim, digamos assim, formar pessoas, né, para servir, para pregar o evangelho. Oposição aparece de novo, ele fala de exorcistas, ambulantes, que queriam ganhar dinheiro usando o nome de Jesus, e eu fiquei pensando, né, nunca mudou, as coisas são sempre iguais, né? Hoje em dia também temos os que pregam o evangelho com firmeza, com verdade, e tem aqueles que vêm, são falsos e venham, digamos assim, a sujar o nome, né, do evangelho, da igreja. Quando você fala, eu sou membro de uma igreja, muitas vezes a pessoa já pensa que você é alguém que é bobo, que está sendo oprimido, que vai nessa igreja para dar dinheiro para a igreja, etc. Quando alguém pergunta, né, e eu falo, eu sou pastora, aí eu sou aquele que oprime, né, que pede dinheiro para os outros. Né? Então, as pessoas têm uma imagem negativa baseado no que acontece aí fora. Então, era uma forma de perseguição. Mas Paulo não se deixa vencer e seguiu em frente, assim, pregando e servindo o evangelho. Né? Oportunidade e oposição. Oportunidade e oposição. Uma porta grande e oportuna de um lado, o momento e as condições favoráveis para o cumprimento de seu ministério de proclamação do evangelho. Do outro, a insistente oposição, adversários fazendo fila para derrotá-lo por causa do evangelho. Então Paulo, ele segue firme. Eu gostei aqui da revista, quando ele fala que ele segue adiante, apesar dessas oposições. Está mais para frente aqui o que eu ia falar, depois eu falo. Que é o tal do, que ele não usou o mas, há muitos adversários. Ele diz, há muitos adversários. Mas Paulo, então, ele usa essas palavras, né? Que ele sim foi perseguido. Ou seja, o ministério não foi fácil, mas ele nunca deixou o seu ministério. Aqui diz, não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Oposição muito forte. Quando eu, como pastor, ou quando eu vejo algum pastor falar que está sofrendo oposição, eu falo, você quer ser Paulo, então? Porque isso que você está sofrendo não é nada. O irmão falou mal de mim. E aí? Atingiu? Então deve ter culpa, né? Caiu a carapuça, né? Então, muitas vezes, nós ficamos cheios de dores, né?
Ah, meu Deus, a igreja não valorizou o meu serviço, a igreja não me ama, não sei quem me perseguiu, não sei quem falou mal de mim. Nós não sofremos nada. A nossa oposição é pequena. O que nós passamos, a gente não deveria nem ter coragem de reclamar, né? Então, a gente vê que Paulo seguindo à frente. Paulo, ele tem esse modo de lidar com a oposição, seguindo adiante. Até mesmo diante de uma posição violenta, que a gente estava falando na introdução, ele quis comparecer lá diante da massa enlouquecida, enfurecida. Lembra que nós falamos na introdução que é um tal de Demétrio aqui, que inflamou os colegas para ir contra Paulo, e aí 2 horas ficaram gritando, grande é a Diana dos Efésios. E Paulo querendo ir lá para discutir com eles. Uma multidão, várias pessoas. E aqui diz que os seus companheiros o impediram. O que não deve ter sido fácil. O apóstolo, ele não se preocupava com oposição, ele queria levar a verdade, a oportunidade. E graças a Deus a gente vê, né, o exemplo. Se a gente fosse falar de Paulo aqui, a gente poderia ficar aqui muitas semanas falando do ministério de Paulo. Aqui ele diz que nesse momento aqui, sobre essa história, 12 homens foram batizados em nome de Jesus, receberam o Espírito logo no primeiro momento. A pregação de 3 meses na sinagoga resultou na conversão de um grupo que, somado aos 11, somado aos 12 iniciais, mudou-se para a escola de Tirano e continuou a se desenvolver. Os incrédulos, judeus e gentios começavam a se incomodar. E aí ele fala que Satanás agia com isso, né? Com perseguição, com esses exorcistas ambulantes, mas o evangelho progredia. Você pode pensar, né? As perseguições estão fazendo com que o evangelho não seja pregado ou não cresça. Não, sim, o evangelho está crescendo. Pessoas estão ouvindo. Não é porque a oposição, a verdade não está chegando. Ela não chega para alguns, né? Mas sempre está chegando para alguém. E para esses que está chegando, esses que precisam ouvir da palavra. E aí a gente chegou na frase que eu achei muito interessante aqui, quando ele fala, né, uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. E a lição nos lembra muito bem. Ele não disse, mas há muitos adversários. Ele diz, há adversários. Ou seja, esses adversários não iriam impedi-lo de cumprir o seu objetivo, a sua pregação, né? A oposição não serviria para desanimá-lo. E aqui tem uma frase, onde começa a oposição, não termina a oportunidade. A oportunidade apresenta a oposição apresenta novas oportunidades. A oposição apresenta novas oportunidades. Não sei se os irmãos lembram ou conhecem, provavelmente conhecem aqueles 2 trabalhadores que foram para a China vender calçados, né? Aí os 2, um não conhecia o outro, e um liga e fala o quê? Olha, ninguém usa sapato aqui, vamos cancelar essa história, não vamos abrir indústria de sapato aqui, não vamos vender sapato aqui. E o que o outro disse? A mesma coisa. Ora, ninguém usa sapato na China, vamos duplicar a nossa indústria, a nossa empresa. Um viu uma oportunidade. Um outro viu uma oposição. Então, muitas vezes, na nossa vida, é exatamente isso que vai acontecer. A gente precisa aprender a enxergar a oportunidade que vem na oposição. Eu acredito que qualquer um aqui pode dar exemplo, testemunho de uma oposição que se transformou em oportunidade. Em algo que a sua vida se transformou e melhorou porque teve uma oposição. E nós, como cristãos, sabemos muito bem
que Deus não permite que nada aconteça, né, sem um propósito nas nossas vidas. Então, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Isso é a oportunidade. Sobre essa primeira parte, alguém quer trazer alguma informação, ajudar? Quer? Passar aqui. São 2. Eu vou colocar, assim, só como um exemplo, né? Em 1982, se não me falha a memória, algo próximo disso, quando o reverendo Wilson reuniu o conselho administrativo, que é quando reúne presbítero e diáconos, né? E separa, né, Ribeirão Preto para cada grupo, né, cada um ou dois, dependendo quem mora na região, e poder abrir os trabalhos. Foi quando abriu aqui, né, o ponto de pregação, e meu pai foi enviado para Vila Tibério. A gente morava na Vila Seixas e meu pai foi para Vila Tibério como diácono. E eu lembro até hoje, quando a gente chegou eu não lembro se era uma terça ou quarta, né, que era o trabalho que tinha, já havia um salãozinho bem pequenininho, para umas 30 pessoas, deveria caber dentro do salãozinho, menos da metade da igreja, acho que um terço era o tamanho do salãozinho, tinha um banheirinho no canto. E nós chegamos, tinha 2 irmãs, uma da Deus é Amor, e a mulher do diácono, que também era junto com meu pai, o seu Rodolfo, a dona Tita e a dona Anésia. Só tinha as 2 dentro do salão numa quarta-feira. Então, se você olha, mas será que esse trabalho vai para frente? A gente só tem 2 irmãs e uma não é nem da nossa religião, né? Não acompanha o trabalho, né? Era da Deus é Amor. Mas ali eu lembro, né? Meu pai falou, não, olha, aí elas 2, eu, você e sua mãe. Né? Porque minha irmã já estava indo para a mocidade, né? Então ela já não acompanhava a gente tanto. Né? E meu irmão era pequenininho, né? Tinha 3 anos de idade. Vamos começar nós 5, né? E graças a Deus, Deus vai abençoando. Então é a oposição, né? Você poderia olhar, né, e falar, não, esse trabalho aqui não tem futuro. Né? Ou então, não, é a oportunidade de começar o trabalho. É um exemplo, né, que a gente tem da vida, né? É como Deus vai trabalhando. Né? Quer falar lá atrás? Sempre olhar para as coisas boas. Pastor, exemplo agora aqui na igreja foi o dia do bazar, né? A gente chegou aqui, era 6 horas, 6h30. 6h30, só tinha 2 pessoas na fila. Para falar a verdade, era 3 pessoas, né? Uma senhora estava querendo buscar as coisas lá para tomar café lá no posto lá. Aí eu olhei para a Kelma já emburrou, né? Aquele jeitinho dela que todo mundo conhece, né? Aí ela já fez aquela cara assim, de desânimo. Eu falei assim, filha, Pô, mas 6h30, né, também, né? Aí, não, porque 6h30 do bazar, para quem está acostumado com o bazar, 6h30 a fila já está lá na frente. Aí eu olhei para ela, falei, calma que deve ter bazar por aqui, porque agora sim, quando a gente fazia o bazar da igreja, várias outras pessoas colocavam bazar tudo no mesmo dia. Aí eu falei, calma, chegamos agora, tem bazar por aqui, né, na região aí. Aí ela pegou e já ficou desanimada. Aí tinha umas caixas, ela falou, ó, guarda essas caixas aqui. Aí eu fui mexer lá na cozinha, fazer um negócio. Quando eu voltei, eu peguei as caixas e fui lá para o fundo. Ela já veio pegando as caixas. Falou, espera aí, você mandou abrir o tempo que você ia mexer lá dentro. Deixa as caixas que eu vou mexer aqui. Aí quando ele fez que eu saí lá fora, a fila já estava lá no tão distante. Oh. E foi o bazar que mais vendeu. Pois é. Muita gente, né? É. E sem móveis, porque a gente vendia móveis, né? Como a gente não arrecadou móveis, o bazar que tinha arrecadado mais... Verdade. Era o bazar quando tinha móveis, tinha sofá, tinha cama, tinha rack, tinha tudo, né? E dessa vez não tinha, foi só roupa mesmo. E se fosse a oposição, não fazia, porque o que há, quando você vai fazer qualquer tipo de trabalho, só aparece problema, só aparece dificuldade, né? Mas a gente fica feliz porque a gente vai se reestruturando, né, e consegue. Mas falando de igreja, eu lembrei de uma ilustração de um pastor que chegou lá para uma congregação e um dia ele falou para mim, olha, a igreja lá, depois que eu cheguei, já aumentou 300%. Eu falei, nossa, é porque tinha 2 pessoas, aí ele, a mulher e os 2 filhos, aí ficou 6, né? Então aumentou 300%. Mas não é mentira, né? Então,
A gente tem que olhar para esse lado mesmo, né? Eu lembrei que você falou de pouquinhos, né? E assim é a nossa vida, né? Se nós somos poucos, mas nós não vamos desanimar, né? E nós cremos que Deus pode multiplicar. E quanto menor, a porcentagem fica maior, né? Se a gente receber 10 pessoas, você está recebendo uma porcentagem grande. Pode falar, São Paulo. É verdade. Então, final do ano, os que ficaram, né? Nós vamos estar orando que a igreja, Deus quiser, ela vai dar continuidade, né? Então, são realmente as oportunidades, né? Eu fui na casa da minha irmã essa semana, que ela me chamou lá para conversar com o meu sobrinho, que ele estava com um problema lá. Aí eu fui lá, eu conversei bastante com ele. Ele é católico, não conhece nada. Então eu disse para ele, eu sei do problema dele, mas ele não sabe que eu sei, né? O problema financeiro, né, que apareceu, só. Mas também não é coisa de abalar. E eu disse para ele, o seu problema, você fala com Deus, você não precisa falar comigo não, fala com Deus, apesar que Deus já conhece. Aí eu disse isso para ele. Eu falei para ele, isso aí vai servir para você saber que isso aí não é problema. Eu disse para ele, nós temos um problema só na vida, só um, é saúde. Falei, porque quando você deve, você vai lá, paga 10, 15, enfim, você negocia. Agora, a saúde é mais complicada, entendeu? Então, Deus está te mostrando, eu falei assim, Deus não vai te livrar do problema. Ele não vai te livrar, mas dentro do problema Ele vai te livrar. Você vai ver que você vai ver é crescimento espiritual, né? Deus esteja abençoando, né? Inclusive, já aproveitar, já pedir para que Deus esteja orando lá para ele, né? Filho da minha irmã. E eu convidei ele para vir na igreja. Falei, vai lá na nossa igreja um dia para você visitar. Tudo. Vamos estar orando, né? Vamos para o ponto 2. Oportunidade e oposição em nosso tempo. Nós percebemos que no nosso tempo nós temos muitos adversários. E a revista, ela separou aqui um tema falando a respeito de adversários que barram o progresso do Evangelho, e são eles o secularismo, o relativismo, o empirismo e o hedonismo. Não precisa ficar preocupado com esses termos, né, com esses nomes aí, porque mais do que a gente entender o que é cada um, é a gente entender esses conceitos, né? E depois que você vai lendo, facilmente você consegue entender o que é cada um, né? Eu já vou adiantar aqui, para a gente, quando a gente estudar, a gente ter isso na cabeça. Secularismo, lembra do nome secular, deste século, que a pessoa ela só se preocupa com este século, agora, não quer saber do amanhã. Relativismo, própria palavra, o que é relativo? Tudo é relativo. A minha verdade, a sua verdade, não existe verdade. Então, essa é a segunda palavra. Empirismo, da ideia de sentimento, algo empírico, que é algo que está relacionado ao sentimento. Então, o que eu sinto, o que eu vivo, é que define o que é verdadeiro ou falso. A gente ouve falar, faça o que o teu coração mandar, está perdido, né? Sentiu, está certo. Eu senti isso. Tá, mas sentiu? E o último, hedonismo. Hedonismo a gente lembra de ego, de alguém que busca prazer. Então, o hedonista é aquele que busca em primeiro lugar o prazer. Tem prazer, tá bom. Né? Aí ele chega na igreja, ele quer um banco confortável, ele quer um ar-condicionado, ele quer que nada impeça. Então, se tem qualquer coisa que dá um desconforto,
ele já não aceita, né? Então quer ter um cafezinho, uma água, está na hora de parar já, né, para a gente fazer um lanchinho, vamos fazer um lanchinho. Ele quer se sentir bem, prazer. Então, em resumo, viu como não é difícil, né? Os nomes são assim complicados, mas não é difícil. E uma coisa importante para a gente saber desde já também é o seguinte: não estamos classificando tipos de diferentes pessoas. Uma coisa puxa a outra. Ou seja, o secularista, aquele que se importa com agora, ele muitas vezes, para que justifique esse conceito dele, ele é relativista. A minha verdade é que vale. E ele também é empirista. O que eu sinto é o que vale. E ele também é hedonista, ele está procurando prazer, porque se ele quer o presente século, ou seja, é um balaio só. Entenderam? Então, claro que a gente pode pender para uma ou para outra, mas todas essas coisas são qualidades ruins que a gente não está aqui para atacar o outro, né? Mas para, em primeiro lugar, pensar em nós mesmos e dar resposta. Primeiro, no combate pessoal, mas também dar respostas para influenciar pessoas a saírem desse tipo de vida, desse tipo de forma. Ou seja, o que eu devo falar para o secularista que pensa só no agora? Lembrar da eternidade. O que eu devo falar para o relativista? A minha verdade, a sua verdade? Não, a verdade é uma só. O empirista, o que eu sinto é importante? Não. Mais uma vez, o que a palavra de Deus diz é importante, sentiu ou não. O hedonista, o meu prazer é o meu objetivo. Eu devo dizer, o meu prazer deve ser a glória de Deus. A minha alegria não é o meu prazer, mas glorificar a Deus. Eu resumi a lição, esse tópico aqui, para que quando a gente falar aqui individualmente, fique mais fácil, tá? E eu vou caminhar um pouquinho, porque se a gente ficar parando muito, aí não dá essa sequência. Depois os irmãos podem falar, tá? Então vamos lá. Ponto A. O secularismo. O que é o secularista? O que é o secularismo? Se orienta pelo agora. O seu valor é agora. Ele não quer saber com amanhã. Ele vai lá e compra e paga em 22 parcelas. Eu quero agora. Amanhã é para chorar só, né? O importante é agora. Agora eu preciso dessa roupa, agora eu preciso desse sapato, até coisas mais caras, né? Mas não é só dinheiro, não. Agora no sentido de que eu vivo, eu busco aproveitar o máximo desse momento, mesmo que isso esteja e cause consequências ruins no futuro. A lição aqui fala que a diferença que, vamos dizer, fundamental, eu vou ler aqui essa parte aqui. A diferença essencial é que, para o secularista, isto é tudo. É o agora, né? Alguns rejeitam a Deus e o sobrenatural. Outros declaram crer, mas não levam a sério, valorizando a fé por si mesmo. Então ele fala que existe o secularista declarado, que rejeita abertamente a Deus, e existe o secularista, vamos dizer, velado, que declara crer em Deus, mas não, dizer assim, não frequenta a igreja, não estuda a palavra, mas defende, né, nas suas conversas a religião e tudo mais. O secularista do cristão, a diferença está no que prioriza. Ou seja, nós, como cristãos, nós não priorizamos o presente século. Nós vivemos nesse presente século. Nós vivemos para agradar a Deus, sabendo que nossa herança está lá no futuro, na eternidade. Nós somos chamados a não desanimar,
mas confrontar essas pessoas que vivem o presente século. Como que a gente pode confrontar, irmãos? Bom, na palavra de Deus está cheio de palavras, de mensagens, de textos que falam sobre essa necessidade de nós não vivermos para o agora. Por exemplo, aqui na nossa lição tem Mateus 16, 26. Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então nós temos essa mensagem primeiro para nós mesmos, né? Como eu disse, vamos aplicar em nós mesmos. Não viva no presente. Que proveito tem você ter algum prazer no presente e perder a sua alma, perder a sua vida? Até se ganhar o mundo inteiro, né? A gente ouve tantas coisas falando sobre gente rica, bilionária e tal. Vai ficar tudo, né? Vai perder tudo isso. Nenhuma conquista material, prestígio social, nenhuma realização compensa a perda do que é eterno. Né? Buscar essas coisas. E é essa mensagem que nós proclamamos na igreja. Mas existe crente secularista, podemos dizer que existem crentes que vão absorvendo os valores do mundo, dizem crer em Deus, mas não vivem conforme a palavra de Deus. E existem muitos, né, irmãos? Só vai à igreja, mas parece que vive para o presente século. Até um termo que foi usado antigamente, crente carnal ou um crente mundano. Existe crente carnal, crente mundano? Incompatível, né? Ou é crente ou é mundano. Mas essa palavra ela foi trazida exatamente porque há alguns que se declaram cristãos, mas vivem como mundanos. Então, na verdade, vamos dizer que são falsos crentes. Não adianta nada a gente simplesmente ter uma aparência, né, de crente. O que nós podemos falar para essas pessoas? Podemos falar mensagens como lá de Mateus 7, 24 a 27, que nós estudamos aqui um dia desse. O que nós podemos falar para nós mesmos? Mensagens como Mateus 7, 24 a 27, que fala o quê? Você não deve edificar a casa sobre a areia, porque virá um tempo em que essa casa vai cair. Qual que é o alicerce da nossa vida? Se não for a palavra de Deus, não tem alicerce. Então, a única forma de confrontar o secularismo, o secularista, é através da palavra de Deus. Aqui também cita-se Romanos 12, 1 e 2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que nós estejamos deixando de amar o presente século, porque quem se conforma com o presente século, ele está amando o presente século. Para que a gente não faça isso, ou que você possa convencer alguém de não fazer isso, você tem que levar a mensagem. Essa pessoa precisa renovar a sua mente, só mudando o pensamento para mudar a atitude. Só mudando o pensamento. Então, enquanto nós acharmos que o que vale é o presente século, enquanto nós não acharmos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, e que é ela que nós devemos seguir, nós não vamos mudar. Nós vamos ser esse secularista. A transformação, então, não vem por uma pressão, uma força, né? Chegar e enfiar o evangelho na cabeça dos outros, mas vem por essa palavra do Espírito, que fala enchei-vos, né? No sentido de transformar pela renovação, essa renovação espiritual, reorientação do coração em direção a Deus. E aí é muito sério, irmãos, se nós não fazemos nada, se nós começamos a aceitar o secularismo dentro da igreja, se nós começamos a deixar o mundo,
e nunca confrontar, né? Porque hoje em dia está mais difícil confrontar uma pessoa. Eu não quero problema para mim. Nós estamos sendo negligentes, porque a igreja, ela precisa pregar isso. Se nós não confrontamos, nós estamos negando a nossa identidade. Qual que é a identidade da igreja? Ser sal e luz do mundo. Então nós precisamos fazer isso. O relativismo. Vamos percebendo que um se encaixa no outro. O que eu disse, irmãos, que o relativismo é? É aquela pessoa que diz a minha verdade e a sua verdade. Isso é muito comum no nosso tempo, né? Relativismo nega a existência de uma verdade absoluta. Toda verdade seria antes uma construção cultural, pessoal ou histórica. Minha verdade, sua verdade. Ou, como a gente ouve também, cada um tem a sua verdade. O que é certo para mim pode não ser certo para você. Bom, isso, se for em algum conceito, por exemplo, a minha verdade e a sua verdade, no sentido de gosto, pode até dizer, né? Não, eu gosto de verde, então essa é a minha verdade, esse é o meu gosto. Você gosta de outra cor. Mas o problema é que essa minha verdade e a sua verdade, ela não é apenas essa questão intelectual que eu penso de um jeito diferente. Ela se transforma no sentido da própria moralidade, da identidade da pessoa. Então, o mundo assim, ele começa a afirmar, né, que, primeiro, eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu sou quem que eu quero, e você não tem que dar nenhum palpite na minha vida. E você tem que concordar ainda comigo. Dizer, muito bem, é isso mesmo, você quer isso é bom para você. Se é bom para você, não, irmãos. Isso é um erro. Daí vem aquele chamado pluralismo religioso. Sabe aquela fala que todas as religiões são iguais, são válidas, todos os caminhos levam a Deus? Então, o importante é você ter uma religião. E a gente ouve isso de boca de crente, gente. Importante é você ter uma religião. Por favor, irmão, não é uma religião, né? O importante é você ter Deus. É você seguir a palavra de Deus e ir a uma igreja que seja fiel a Deus. Pode até ser que não seja presbiteriana, né? Mas se melhor presbiteriana, né? Agora, importante é você ter uma religião, ou seja, se você é budista, islamista, hinduísta, são caminhos todos que levam a Deus. Não é assim. Então nós precisamos, nessa sociedade, anunciar que Jesus é o caminho. Ou seja, não é a minha verdade. Jesus é o único caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele disse. Ou seja, essa é a mensagem que nós devemos proclamar. Não com arrogância, né? Eu tenho uma verdade. Não. Se é verdade, isso não é arrogância. Você chega para alguém e fala, 2 mais 2 é 4. Você está sendo arrogante? Não, você conhece uma verdade. Aí o outro fala, não, 2 mais 2 são 5. Então tá bom, né? A sua verdade e a minha verdade. Não, a verdade é uma só. E nós não podemos dizer, tudo bem, então fico com seus 5, eu fico com meu 4, outro quer que ser 6, né? Não. Nós devemos seguir a única verdade. Então esse relativismo aqui, ele apresenta uma contradição. Eu achei interessante que ele diz o seguinte, a oportunidade se encontra na própria formulação do credo. É uma oportunidade que nós temos de debater o relativismo. Quando dizem que não há verdade absoluta, essa afirmação se contradiz. Vocês entenderam o que ele quis dizer aqui? Olha a afirmação, não existe verdade absoluta. O que você acabou de dizer? Que até isso que você está dizendo pode ser verdade ou pode ser mentira. Se não existe verdade absoluta, por que qualquer outra verdade não pode ser absoluta, mas a deles tem que ser absoluta, ou seja, que cada um
tem a sua verdade. É um pouquinho difícil, mas não é tão difícil. Deu para entender, né, essa parte. Ou seja, nós podemos combatê-los dizendo exatamente isso. Olha, se você disse que não existe verdade absoluta, essa afirmação é uma declaração absoluta e universal sobre a natureza da verdade. Da mesma forma, ao dizer que é errado impor sua verdade aos outros, o relativista está impondo sua verdade como comportamento alheio. Então, podemos ter um diálogo por aí, né? Pode falar. Certo. A nossa verdade, a gente acredita aquela verdade. Eu tenho eu posso até pregar uma mentira e acreditar, porque conheço pessoas que acreditam na própria mentira. E ela é convicta disso, né? Então, acredita que pode colocar como coração enganoso, que aí vem esse relativismo de uma verdade absoluta que não existe. Então, eu sei, eu faço, eu posso, eu sigo isso, porque meus pais fizeram isso, porque eu penso assim. E dentro disso também do relativismo, já está havendo uma confusão entre relativismo e preconceito. Então, por exemplo, se nós falamos, qualquer caminho chega a Deus, né? Uhum. Qualquer religião é de Deus. Então, quer dizer que se eu falar, não, mas o seu umbandismo não vai. Aí ele vai falar, mas você está com preconceito aqui na minha religião. Então, esse relativismo, eu acho que é bem sutil. Tanto quanto nessa verdade absoluta que não existe, quanto o coração enganoso, não é? E quanto que a mentira que eu acredito, e que eu faço, eu acredito na minha própria mentira, e também por causa que eu posso jogar para o lado preconceituoso, porque você não aceita a minha religião. Então, vocês viram como são muitos assuntos aqui. Não é? E o que você está falando está mais relacionado com o próximo tópico, que é o empirismo. Porque o sentimento, eu sou movido pelo que eu sinto. Então, muitas vezes a pessoa ela é enganada pelos seus sentimentos. Ela acredita que aquilo é verdade, porque ela sente tão forte. Mas o que faz um sentir tão forte? Do coração enganoso, né? Do coração, o que fala? Brota? Todo tipo de pecado. É do coração? Completa a frase aí para mim. Estão lembrando o que eu estou falando aqui, né? Eu queria um versículo igualzinho. Que é do coração do homem que procedem homicídios e tal. Ou seja, é um sentimento tão forte que você acredita que tem que fazer aquilo. A gente vê briga de trânsito, né? O sujeito vai, bate o carro no outro, desce lá e bate no outro. Ele está convicto que ele está fazendo certo. Ele está agindo com o sentimento, porque não tem nenhuma lógica isso. A pessoa te fechou no trânsito e você vai lá bater nele. Não tem lógica isso. Só que você está convencido. Mas vamos seguindo então aqui, e a gente percebe como tem muita coisa envolvida aqui, umas nos outros. A questão do preconceito também está envolvido aqui e muito mais. Então, o relativismo, aqui como nós falamos, né, é uma contradição. E a questão do relativismo dentro da igreja. É importante essa parte aqui. Novamente, a igreja tem que lidar com o crente mundano que rejeita correções como intolerantes. O relativismo também penetra nos muros da igreja, frequentemente disfarçado de graça, tolerância ou amor, né? Nossa, mas aquela igreja lá, né? Só porque eu fiz isso, né? Não vou nem falar o que foi isso que ele fez, né? Nossa, mas me trataram mal, ou fui disciplinado. Não tem amor, não é isso que a gente ouve? Por quê? Porque ele tem esse relativismo. Não, é errado, mas não é errado. É o meu sentimento e tal, né? E aí ele fala sobre essa questão, né? De
de que instruir conforme a Escritura é falta de amor, é fundamentalista, né? Aquele pastor é fundamentalista. Nem sabe o termo que está usando, mas ele está falando que a gente é muito rigoroso. Não. A palavra é a palavra de Deus, é o que ela é. Então, se você pega aquele contexto ali e cobra alguém, você nada mais você está falando que é a palavra. Então, entra nesse tópico, né? Não é a minha verdade, a sua verdade, é a verdade. Já entrando no próximo, não é o que eu sinto ou o que eu não sinto, é o que é a verdade. Então, a gente precisa entender que a Bíblia ela é para ser utilizada como um todo. E a Bíblia em muitas igrejas e para muitas pessoas é usada como um cardápio. Eu seleciono o que me agrada e ignoro o que me confronta. Né? Bíblia não é cardápio. Hoje eu vou assistir um pouquinho de amor aqui. Né? Quero uma porção de perdão. Eu vou ler os Salmos das Misericórdias. Não, a gente precisa da Bíblia como um todo. Ela é a palavra que tem a autoridade final e ela é algo que deve ser vista como um todo. Qual que é a fórmula, então? Permanecer na verdade. Os relativistas se opõem ao Evangelho e precisam ser confrontados com a verdade. Lá a gente volta lá em 2 Timóteo, que a gente estudou há pouco. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes. Permanece. Se o mundo vem ensinar, não, isso não é verdade, a verdade é essa. Ou pode ser essa ou essa. Não tem isso. Permanece naquilo que você aprendeu. Né? E não ficar mudando toda hora. Permanece num próprio fundamento. Nós vamos ter que correr, senão nós não vamos chegar aqui. O empirismo, então, é o sentimento. Age pelo sentimento. A ideia de experiência, isso tem demais, né? A gente vê até gente que paga caro pela experiência, para sentir uma coisinha ali, né, diferente. A autonomia da experiência. O ser humano rejeita a Escritura e sonda a sua própria experiência como fonte da verdade. E aí a gente lê Provérbios 21:2. Todo o caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. A hora que você tinha falado lá, o caminho reto aos seus próprios olhos, porque o coração é enganoso. Ou seja, quando alguém faz alguma coisa e fala que vai fazer aquilo, ela não está falando, eu vou fazer o que é errado. Não, seu coração falou que aquilo é o melhor, que aquela posição é o melhor. E esse se inclina para o coração. Rejeita a autoridade da Escritura e busca a experiência como fonte de verdade. E aí tem muito aquela ideia de chamar a minha vontade como vontade de Deus. Né? Foi vontade de Deus. Tá, vontade de Deus deu certinho com a sua, né? Tudo bem, vamos lá. E esse tipo de levar-se para os desejos, para os sentimentos, é uma coisa muito perigosa. Porque às vezes a gente quer brincar de ser Deus. Eu quero escrever as Escrituras. Por que não pode isso? Porque Deus falou que não pode. E pronto. A Bíblia não é orientação. A gente não vai entender tudo. Mas a gente tem que seguir a tudo. Seguir a todas as coisas. Por que tem que ser homem e mulher? E não um homem, 2 mulheres, 3 mulheres? Porque está escrito na palavra. Pelo seu sentimento, pode até ser melhor você estar cada semana com uma pessoa. Mas Deus disse que isso não é bom. E pronto. Mas eu então ou você tem que abandonar Deus, né? Porque se você quer viver de uma outra forma, você vai ter que abandonar Deus. Aí as consequências são sérias. Então todos nós temos sentimentos, irmãos. Queremos fazer coisas que não são boas, que não são verdadeiras. Mas a gente tem, graças a Deus, um manual de vida que vai nos ensinar o que nós temos que fazer, como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar no lar, como nós devemos ser no nosso trabalho, né? Sobre honestidade, tudo mais. A gente aprende na palavra. Então, a gente percebe que está muito isso, né, irmãos? A pessoa vivendo das experiências.
E cada vez mais ambientes religiosos são locais de experiências. Eu sempre volto lá no tal do telão de LED, né? Muita experiência, você vai naquele lugar, o som agradável, é tudo perfeito, aquelas músicas maravilhosas. Você acaba a escolher a sua igreja por um lugar que você se sente bem. Eu me sinto melhor aqui. Então o contexto não é, é uma igreja que, e como foi falado, né? Ali eu vou ser mais servo no meu bairro ali, né? Eu lembrei de um exemplo agora, né? Lá em Itapeva tem uma igreja pequena num bairro, e o que acontece direto é que as pessoas, os pequenos, crescem na igreja e chegam na adolescência e vão para onde? Para a central. Porque lá lá tem um equipamento, lá tem uma transmissão diferente, lá tem, né? E eu não estou dizendo que é errado ir para lá ou para cá, mas muitas vezes o que está movendo a pessoa a ir para um lugar é porque é mais bonito, é porque é melhor, é porque tem uma estrutura diferente, né? Agrada. Vai pelo sentimento, vai pela experiência e não pelo evangelho, né? Porque toda igreja ela deve pregar o evangelho. E não estou dizendo que a igreja não pode ter conforto, que a igreja não pode ter isso, não pode ter aquilo, né? Um dia a gente vai ter um dinheiro para colocar um telão de LED aqui, né? Aqui não, né? No novo templo. Mas isso não pode ser o meu motivador para vir para a igreja. Né? Se a gente não tiver energia, como a gente teve aquele dia, né? Lá no escuro, sem microfone, sem o som, só com violão, nós louvamos a Deus, às vezes melhor ainda, às vezes nós temos essa forma, né, de viver. Então, a resposta das Escrituras sobre isso, a verdade é objetiva, mais do que a experiência pessoal, né? Aqui fala sobre essa verdade. Toda a Escritura inspirada por Deus, útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou instruído para toda boa obra, né? E nós temos que tomar cuidado com essa história de vontade. Eu sigo a minha vontade, você siga a sua vontade. Daqui a pouco nós vamos ter que ter várias igrejas. Uma igreja para a vontade de cada um, né? Por isso que formam grupos. Porque eu gosto desse jeito, o meu grupo. Então eu vou fazer uma nova igreja com o meu grupo, o meu sentimento. Imagina a gente aqui na equipe de louvor. Eu gosto de uma música, o Arthur gosta de outra, a Thaís gosta de outra. É Thaís mesmo, né? Quase, hein? Faltou um. Eu tenho maior dificuldade quando eu estou falando de lembrar. Até quando eu estou orando, está num grupo assim. Oh, meu Deus, como que chama o Leonardo mesmo? Então, porque às vezes você está orando e lembrar de um nome naquela hora, né? Mas, Laís, cada um gosta de uma música, então nós vamos ter que formar 3 grupos de louvor. E sabe que tem igreja que faz assim? Lá em Itapeva tem 4 grupos de louvor lá no Jardim Maringá, porque cada um tem o seu estilo, o seu jeito, né? E um acha que não pode misturar com o outro. Que você pega um de um grupo e põe no outro, dá uma confusão, né? Não dá certo. Então nós não podemos ser assim. Nós temos que equilibrar, porque também tem que ver a igreja, não é o gosto do grupo do louvor. Como que a igreja precisa? Que tipo de música que a igreja quer cantar? E tem que ver a doutrina. Não é o que eu gosto. Eu posso gostar de uma música meio assim, que não é muito, uma música meio suspeita. Então, não vamos cantar essa música, não, porque negócio de 1000 graus como que é? 1000 graus de adoração. Está meio confusa essa letra aí, né? Vamos ficar aqui no nossa doutrina mesmo. Mas eu vou pular aqui então para o hedonismo para a gente terminar. Hedonismo está relacionado à busca pelo prazer, como fim principal. E a gente poderia dizer que o hedonismo junta tudo, né? A pessoa vive no presente. Para buscar prazer, você tem que viver no presente século. Para buscar prazer, você tem que viver o sentimento, o seu sentimento. É o sentimento? O segundo, o empirismo? Não, o segundo é o relativismo. Para buscar prazer, você tem que viver o relativismo e o empirismo. Então, o hedonismo é essa junção dessas coisas. Ou seja, o que eu quero, o que eu gosto, a idolatria do prazer,
Aí vem também a rejeição de pregações que confrontam, né? Ou essa demanda por músicas que emocionam. O negócio está ficando de uma dimensão, irmãos, que às vezes a gente fica pensando, né? Precisa de tudo isso? A igreja precisa realmente ter todo esse profissionalismo, no sentido de como praticamente virou um show, né? É um evento, e não um culto de adoração simples, onde que a gente traz a palavra, onde que a gente canta para o Senhor. Então, são questionamentos que nós temos que fazer, porque muitas pessoas são atraídas por essas coisas, e não pelo Evangelho. Infelizmente, está cheio de igreja, cheio de gente que está atraída, porque prazer, no sentido de ser, entre aspas, né, está servindo a Deus, a pessoa ela junta um útil ao agradável aqui, né? Eu tô em Deus, estou na igreja e estou num lugar que eu sou agradado, que eu sinto prazer, que eu sinto alegria. Uma pessoa disse, eu não sei, eu acredito que isso não é verdade, não, mas uma pessoa disse que foi orientada para esse negócio de equipe de mídia para tirar foto só dos mais bonitinhos, né? Não tira foto de gente feia, não, né? Tira só dos mais bonitinhos, porque aí você vai lá para o Instagram, aí vai atrair, né? Tira a foto de uma mulher bonita, vai atrair um homem lá para ir para a igreja. Ô, gente, que é isso? Onde que tem uma cabeça dessa, né? Não sei se é verdade, mas não é difícil não, viu? Ser isso. Porque o que a gente põe no Instagram? O bonito. Não põe defeito, não põe erro, né? Você vai tirar foto do banco do vazio, você tira só onde foca onde está cheio, né? E assim, você põe os cortes dos melhores momentos, né? Então, infelizmente, nós estamos vivendo essa vida aqui. Vamos lá. Sim. Pode falar, não, tá? Estamos terminando já aqui. Exatamente. Programa de televisão, por exemplo, que tem bailarina. Não desfazer das mulheres obesas. Dificilmente, não tem bailarina lá no programa da Patrícia Bravanel, que ela é gorda. São tudo magrinha. Infelizmente, essas coisas prevalecem. No lado, assim, material, programa de televisão... Não tem. Pode falar. As coreografias da igreja também não deve ter, justamente. Não, né? É verdade. Mas assim vamos mesmo. Lá. Tá certo. Agora você acabou com a minha aula agora. Vai se manifestar um gordinho aí. Essa questão da foto, é por isso que o Antonino só tira foto daquele lado lá. Né? É desse jeito. Falando de hedonismo, qual que é a solução para isso? Terei prazer nos teus decretos. O cristão, ele tem prazer no Senhor. E nós estamos no culto não para ser agradado, para agradar a Deus. Isso é cultuar a Deus. E quando você vem para agradar a Deus, você se satisfaz, você se alegra. O nosso tempo que já terminou, mas eu vou mandar esse papel aqui, que eu estou lendo. Geralmente eu consigo falar até 12 páginas. Esse aqui tem 18 páginas da nossa aula aqui hoje. Eu vou mandar lá, depois a gente vê direitinho. Mas aqui, olha, esse John Piper ele chama de hedonismo cristão. Aqui esse nome ele está falando positivamente, porque o hedonista do mundo ele tem esse prazer em si mesmo, ou ele quer buscar o prazer. O hedonismo cristão que ele chama é alguém que busca a glorificar a Deus. O problema do hedonismo secular não é a busca por prazer demais, mas é que se contenta com muito pouco, troca o manancial de águas vivas por cisternas quebradas. Então a ideia de o hedonismo cristão é que busca glorificar a Deus. Deus é mais glorificado em nós quando estamos satisfeitos nele. Então quanto mais nós glorificamos a Deus, mais nós estamos satisfeitos no Senhor, e assim nós nos alegramos no Senhor. Pode falar.
Só mesmos. Com certeza. Esses temas aqui tratados, eles não são temas apenas do mundo, né? Estão na igreja, estão em nós mesmos também. O secularista só se importa com o agora. Relativista, minha verdade é tão válida quanto a sua. Empirismo, o que eu sinto e vivo é o que define o que é verdadeiro. Sentimento. Hedonista, meu prazer é o objetivo supremo. Qual a resposta da igreja? Só para terminar, eu gostei dessa ideia aqui, da resposta da igreja. Para o secularismo que vive no presente século, eu devo apresentar a eternidade. Essa é a resposta da igreja. O que vale é o eterno, não agora. Agora tem o seu valor, mas não maior do que a eternidade. Segundo, contra o relativismo. Verdade objetiva. A verdade, ela é objetiva, não minha verdade, sua verdade. Contra o empirismo, não é o que eu sinto, mas a autoridade da Escritura é importante. Contra o hedonismo, a glória de Deus como fim supremo. Glória de Deus é mais importante do que todas as coisas. Então, que Deus assim nos abençoe e nós possamos continuar o nosso estudo.